O Caibalion, edição definitiva e comentada. Um estudo da filosofia hermética por William Walker Atkinson, escrevendo como os três iniciados. Introdução e edição de Philip Deslip. Capítulo 2. Os 7 princípios herméticos. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente conhece a chave mágica cujo toque abrirá todas as portas do templo, o Caibalion. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes: 1. O princípio do mentalismo. 2. O princípio da correspondência. 3. O princípio da vibração. 4. O princípio da polaridade. 5. O princípio do ritmo. 6. O princípio de causa e efeito. 7. O princípio de gênero. Esses 7 princípios serão explicados e comentados à medida que prosseguirmos com estas lições. Contudo, uma breve explicação de cada um pode ser feita agora. 1. O princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. O Caibalion. Este princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que subjaz a todas as manifestações e aparências que conhecemos pelo nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia e, em suma, tudo o que é evidente a nossos sentidos materiais, é espírito, que em si mesmo é incognoscível e indefinível, mas pode ser considerado como uma mente universal, infinita e vivente. Também explica que o mundo ou universo fenomenal não passa de uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Ao estabelecer a natureza mental do universo, esse princípio explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam toda interpretação científica. A comprovação desse princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo aprenda facilmente as leis do universo mental e passe a aplicá-la a seu próprio bem-estar e aperfeiçoamento. O estudante hermetista é capaz de aplicar de modo inteligente as grandes leis mentais, em vez de empregá-la de maneira fortuita. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, e como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um dos mais antigos mestres herméticos escreveu, há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da maestria. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, a maestria é impossível, e o estudante baterá
em vão nas diversas portas do templo. 2. O princípio da correspondência. Assim em cima como embaixo. Assim embaixo como em cima. O Kybalion. Este princípio contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos do ser e da vida. O velho axioma hermético assim o explicava: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de resolver muitos paradoxos obscuros e secretos ocultos na natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas, quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que, de outro modo, nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista o desconhecido. Seu uso constante chegava inclusive a desnudar o véu de Ísis, a ponto de nos permitir entrever de relance o rosto da deusa. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que um homem, sentado em um observatório, consiga medir as distâncias e os movimentos de estrelas distantes, o conhecimento do princípio da correspondência permite que o homem raciocine com inteligência e avance por um caminho que o leve do conhecido ao desconhecido. Ao estudar a mônada, ele entende o arcanjo. 3. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fatos que a ciência moderna avaliza e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam em grande parte de índices variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta será sua posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está em estado de repouso. Assim como uma roda que, por se mover muito rapidamente, parece estar parada. No outro extremo da escala, há formas grosseiras da matéria, cujas vibrações são tão baixas que parecem estar em repouso. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, o átomo e a matéria, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos planos da energia e da força.
que nada mais são que graus variáveis de vibração. Também nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, assim como nos planos espirituais. O conhecimento desse princípio com as fórmulas apropriadas permite ao estudante do hermetismo controlar não apenas suas vibrações mentais, como também as dos outros. Os mestres também aplicam esse princípio à conquista dos fenômenos naturais e o fazem de várias maneiras. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder, diz um antigo escritor. 4. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos que deixaram tantos homens perplexos e que foram assim formulados. Tese e antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falha. Há dois lados em tudo, etc, etc. O princípio da polaridade explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, entre os quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Consultem seu termômetro e vejam se descobrem onde termina o calor e começa o frio. Não existe calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual é a diferença entre grande e pequeno? Entre duro e maleável? Entre branco e preto? Entre afiado e côncavo?
Entre ruído e silêncio, entre alto e baixo, entre positivo e negativo. O princípio da polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permita-nos, o leitor, apresentar um exemplo radical e extremo, o do amor e ódio, dois estados mentais que, à primeira vista, parecem totalmente distintos. Ainda assim, há graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que podemos usar, por exemplo, os termos apreço ou desapreço, os quais se confundem tão completamente que não conseguimos saber se sentimos apreço ou desapreço, ou se não se trata nem disso nem daquilo. E todos são apenas graus de uma mesma coisa, como o leitor compreenderá se dedicar alguns momentos à reflexão. E, mais do que isso, coisa que era da máxima importância para os hermetistas, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, tanto em nossa própria mente quanto na mente dos outros. Muitos dos que ora leem estas linhas já passaram por experiências pessoais de transformação rápida e involuntária do amor em ódio, ou do inverso, quer isso se tenha dado com eles mesmos, quer com outros. E, desse modo, o leitor terá um vislumbre da possibilidade de que isso se caracteriza pelo uso da vontade, por meio das fórmulas herméticas. Bem e o mal nada mais são, portanto, que polos opostos de uma mesma coisa, e o hermetista conhece a arte de transformar o mal no bem, mediante uma aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polaridade torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos mestres herméticos antigos e modernos. A compreensão desse princípio permitirá a uma pessoa modificar sua própria polaridade, assim como a dos outros, desde que ela consagre o tempo e o estudo necessários ao domínio dessa arte. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram.
Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.